Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. Olá, ouvintes! Começamos agora mais um Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer. Eu sou o Diogo Brunner e a gente hoje conversa com a poeta Elisa Pereira. Bem-vinda, Elisa. Obrigada pelo convite. Elisa, para a gente começar nosso papo aqui, eu queria saber de você um pouco sua trajetória na literatura, como que ela chega até você, como que você começa a escrever, quais são os livros publicados que você tem, enfim, um pouco essa trajetória aí do contato com a literatura. Eu sou Elisa Pereira, né? Nasci em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e eu escrevo, escrevia versinhos, né? Comecei a escrever muito novinha, assim, com 10, 12 anos, né? Já rabiscava os cadernos, deixando aqueles versos, né? E sempre gostei muito. Teve uma época que eu tive um blog, até um período mais ou menos de 2007, 2008, assim, eu tive um blog onde eu literalmente jogava todos os meus textos lá, mas eu não compartilhava com ninguém. Era meio que um arquivo próprio, assim. E em 2011 eu faço essa mudança radical, né? Que eu saio de BH e venho para Paraty. E vim para Paraty com uma ideia na cabeça de escrever um livro, né? Mas o que eu menos fiz foi escrever entre 2011 e 2016, por aí. Não escrevi quase nada. E aí aconteceu uma coisa na minha vida pessoal que eu tive que voltar para a escrita, né? Que eu tenho a escrita como um processo também terapêutico, assim, né? O que te trouxe até Paraty, só para eu entender, assim, como foi essa sua vinda para cá? Então, BH é uma cidade grande, né? Tipo, não é Rio e São Paulo, mas é uma cidade grande. Eu nasci lá, tinha uma vida muito inserida mesmo no sistema, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, eu tive o processo de estudar, então tudo era longe, né? O trabalho era longe, a faculdade era longe. Eu gastava, 3 horas para ir, 2 para voltar, essas são coisas loucas, né? E eu tava muito esgotada mesmo. E eu fui em 2008 mandada embora do meu trabalho e me formei, na verdade, em 2010. E aí resolvi fazer uma viagem, foi a minha primeira viagem para fora, eu fui para Bolívia. E não sei, me deu um surto assim quando eu voltei, que eu não queria ficar mais em BH, sabe? Eu queria muito outro estilo de vida, meio que queria virar mesmo a página, sabe? Tava enjoada da minha vida, queria ter mais autonomia, mais liberdade, fazer minhas próprias escolhas, sei lá, deu um surto. E aí, Paraty coincidiu com o convite de uma amiga que eu conheci, que morava aqui, ela me convidou. Eu vim, né, para conhecer, voltei para BH depois de um ano. E a sua família continua por lá? Minha família continua por lá. Só vieram aqui para me visitar. Você estava dizendo que teve esse momento marcante que te trouxe de volta para a escrita. Qual foi esse momento? Então, acho que a gente tem vários assim na vida, né? Eu já tive um monte, né? Sabe aquela história, as pessoas falam da crise dos 30, crise dos 40, tive vários. Então, eu acho que eu sempre bloqueei muito a coisa da arte na minha vida, sabe? Essa veia de poeta mesmo, de estar mais sensível, mais linkada com o mundo sutil, né? Eu caí muito rapidamente na vida administrativa, né? No trabalho burocrático, e é muito maçante. Então eu cheguei num ponto, e como eu não fazia outras coisas, eu me enfiei, né, completamente a cabeça no trabalho, mas isso não me dava satisfação. Então eu estava num período que eu estava muito frustrada com as coisas que eu fazia, com o retorno que eu tinha, né? Tipo assim, eu precisava fazer alguma coisa que me desse prazer, né? Não só trabalhar para ter a recompensa financeira, mas alguma coisa que eu tivesse prazer fazendo, né? E numa conversa, assim, rotineira com uma pessoa, a pessoa me fez essa pergunta, o que eu gostava de fazer? E por incrível que pareça, eu não tinha resposta.
E foi depois disso que eu comecei a meio que voltei um pouco, né, a olhar para dentro e lembrar do que eu gostava de fazer, né? Eu gostava de cantar, eu gostava de dançar, eu gostava de ler, eu gostava de escrever e por que não retornar, né? E eu comecei a retomar minha escrita, inclusive resgatar as poesias que estavam no blog, que eu nem sabia mais onde é que estava a senha. E eu fiz todo esse resgate e daí comecei a escrever de novo. E você acha que Paraty teve, assim, a cidade foi importante para esse resgate da literatura na sua vida, assim? Sim, eu acho que com certeza, porque primeiro que por mais que, né, eu trabalho, né, eu tenho um trabalho secular de todo dia, mas por mais que você trabalhe, não é a mesma coisa quando você está numa cidade comum, né? Tipo, aqui tem todo um processo natural, né, de ter uma vida menos corrida, menos estressante. Então, eu tô na minha casa, sabe? Então, acho que, com certeza, acho que Paraty contribuiu muito. Eu demorei um pouco, né? Pensar de 2001, eu comecei a escrever lá para 2016, 17, eu demorei um pouco a retomar aqui em Paraty, né? Mas... Você comentou sobre esse seu trabalho cotidiano. Qual é o seu trabalho? Eu sou assistente administrativo numa organização social. E onde entra a sua rotina de escrita? Como é que ela se encaixa com essa sua rotina de trabalho como assistente administrativa? Eu não tenho um mínimo de disciplina como escritora. Mínimo. Eu tô precisando entrar no processo de aprendizado, sabe? Eu não tenho essa... eu acordo de manhã, mais cedo e escrevo. Não tenho essa disciplina. Eu ainda tô muito na coisa da inspiração, né? Que é um pouco ilusório isso, né? Porque no final você sim precisa de uma disciplina, mas eu tenho um problema com essa coisa da constância, sabe? E também me enjoa também, né? Essa coisa de fazer tudo mecanicamente, porque eu já tenho isso no meu trabalho, né? Então eu sou muito solta com a escrita, né? Se eu quero escrever sobre um tema e eu começo a fixar nele, assim, a pensar, e aí escrevo um dia de manhã, às vezes mesmo lá no trabalho me vem uma frase, uma inspiração, aí eu escrevo lá e desmembro isso mais tarde. É muito, muito solto ainda. Teve uma vez que é um livro, né, que eu quero ainda ver se eu consigo publicar ele esse ano, vamos ver, que eu criei uma rotina assim, eu queria escrever um conto por dia. Não é um conto gigante, assim, não. Tipo, era um conto de 1 página, 2 páginas, no máximo 3, 4 páginas. E eu tive essa disciplina. Por um período, eu chegava do trabalho, sentava e escrevia um conto. Eu tinha um rumo, né? Eu criei um rumo para esses contos, né? Então, eu consegui fazer isso por um período, que foi bem legal. E para esses contos, era uma inspiração que vinha no dia ou você já tinha feito uma espécie de roteiro de criação dos contos que seriam elaborados nesse período? Eu tinha uma ideia, né? A ideia era que fossem contos que envolvessem mulheres, e eu resgatei muita coisa da minha infância. Então, eu misturei muito a realidade com a ficção, né? Alterando os personagens e tudo, mas tinha muitos fatos, são relatos da minha infância, assim. O sol da liberdade que desponta no horizonte da minha madre terra queima a pele dos seus filhos, e o penhor da desigualdade arranca e desfalece suas esperanças dia após dia. Terra faminta, que persegue furiosa aqueles que por ti mesmo ousam lutar. Ó mãe gentil, por que devora os seus e os acalenta em teu seio de dores? Gigantes são as tuas injustiças, e a tua maldade resplandece aos 4 cantos da terra. Os gritos de todos aqueles que vivem à margem não cessarão, enquanto não despertares do teu sono profundo e te levantares do teu berço esplêndido.
Elisa, mesmo dentro dessa falta que você disse de disciplina, né, para escrever ali, de ter uma rotina, ainda assim, dentro disso, você acha que a quarentena afetou de alguma forma o seu processo de escrita? Olha, afetou muito mesmo. Eu tô com muita dificuldade de focar, muita. No início, eu estava me cobrando um pouco, né, a coisa da leitura e de escrever, para aproveitar, né, o tempo. E depois eu relaxei, assim, sabe? Tipo, sem cobrança. Mas eu tô com dificuldade de focar. Até os filmes, né? Ontem eu consegui ver alguns filmes, mas até assistir filmes, tipo, eu comecei alguns filmes e parei na metade, assim, com muita dificuldade Concentração, né? de concentração, né? A cabeça anda muito acelerada, os pensamentos. Eu acho que é muita coisa pra gente dar conta, né? Pensamentos. É muita coisa para processar. Pois é muita informação para digerir. É um momento realmente difícil. Exatamente. Mas, de alguma forma, esse momento de pandemia, de isolamento, te trouxe alguma inspiração para escrever? Você chegou a criar a partir de algum fato desse momento que a gente está vivendo? Eu escrevi uma coisinha ou outra, nada demais. Eu tô fazendo uma pesquisa, uma coisa bem nada a ver com a pandemia, né, na verdade. Mas quero ver se eu continuo a escrever sobre aborto, né? Mas não tem muito a ver com a pandemia. Comecei um textinho muito pequeno, assim. E poesia, escrevi alguma coisa em relação ao que está acontecendo, né? Mas é isso, eu acho que escrever durante o tempo também que a gente está vivendo, apesar de ter muito material, ter muita coisa, é muito difícil, porque os sentimentos são inúmeros, né? Você sente raiva, você fica irado, impaciente. Então, assim, você conseguir projetar essas sensações, esses sentimentos, e canalizar eles na escrita é um desafio também, né? Porque você tem hora que tem vontade de sentar e escrever um monte de palavrão, né? Tipo assim, xingar todo mundo, né? Então é um processo, né? Eu confesso que eu ainda tô nele. Então, eu vou aproveitar também para falar do livro, né? Porque, de certa forma, tudo veio através do Memórias da Pele, né? Que foi o livro que eu publiquei em 2018. É um livro bem intimista, assim, tem muito essa poesia desabafo, tem muito, fala sobre militância, fala sobre questões raciais, fala sobre questões sociais, e que a gente brinca muito sobre essa coisa do lugar de fala, né? Que eu acho que é o que eu consigo falar, sabe? Eu acho que minha escrita ela é muito realista, ela é muito pele, né? Se eu posso dizer assim. E depois que eu lancei o livro, as coisas foram abrindo, né? Tive muitas portas abertas, participei da Bienal do Rio, Bienal de São Paulo, estive presente, né? Fui com a editora. Lançamento também no SESC lá de BH. E isso me abriu portas, né? Conheci muita gente da área da literatura, inclusive através da rede, né? Porque Facebook, Instagram, coisa fantástica, né? Te abre várias portas. E fui me envolvendo, porque a coisa já existia, né? Era eu que estava fora do movimento, né? Então fui conhecer o movimento literário em São Paulo, né? O movimento do slam. Já estava rolando aqui o slam de quinta. Então fui inserindo todas essas coisas, né? E uma das formas que surgiu o Fuzue, que também foi final de 2018, que tem a ver também com um período difícil, né, que nós vivemos, que foi a entrada do sujeito chamado presidente,
Foi bem esse momento. Então tinha algumas pessoas, inclusive lá, né, aí no Sesc mesmo, né? A gente participava do clube de leitores, né? Do Sesc de leitores, e a gente teve um personagem que teve aí com a gente, que foi o Rodrigo Ciríaco. Ele veio pelo Arte da Palavra, na verdade. Foi pelo Arte da Palavra. E ele deu a pedagogia do sarau, né? Que foi uma oficina. E através dessa oficina, né, que tinha algumas pessoas que estavam participando, que se interessaram, a gente ficou empolgado, né? Vamos fazer um sarau e tudo. E lógico que a pegada era outra, né? Mas surgiu daí. Aí a gente começou, vamos nos reunir, porque pra gente não enlouquecer, vamos ter literatura, vamos ler, vamos falar poesia. E aí começou essa ideia, bem simples. A ideia era nos reunir e fazer, cada um falar poesia, ler um texto e tal. E no terceiro sarau, a gente recebeu uma amiga da Marcinha, que também sempre estava aí no clube de leitura e tudo. Ela veio de Brasília e ela estava lançando um livro. E ela pediu, né, para falar, etc e tal. A gente se apresentou ali. E a partir dali me veio essa ideia de que, além da gente se reunir e falar poesia, a gente também poderia ser um palco para os escritores locais, né? De trazer e fazer das pessoas que estavam fazendo literatura aqui em Paraty. Então, na verdade, o Fuzue surgiu assim. O Fuzue é mensal? É mensal. E ele continuaria normalmente esse ano se não fosse a pandemia, imagino, né? Sim, a gente estava tentando formatar até de uma forma melhor, né? Criamos a ideia de fazer parceria com algumas pessoas, assim como nós fizemos a parceria com o selo Off Flip, né, para fazer o lançamento da coletânea. Fomos até a Secretaria de Cultura, enfim, a gente estava na rede de biblioteca, estava tentando fazer essa ligação, né? Porque eu até ouvi o bate-papo com a Brisa e eu acho que muito interessante, né? Eu achei muito interessante a fala dela sobre a literatura local. E é uma verdade, né? A gente tem aqui um movimento literário forte e com gente muito boa. E eu acho que precisava ter mais visibilidade, né? E a ideia esse ano era tentar, junto com esses parceiros, né, engrossar esse caldo, né? A gente tinha a ideia de repente, fazer um diagnóstico, levantar os poetas, levantar os escritores publicados, os movimentos literários que tem na região, de criar tipo eu acho que é um diagnóstico mesmo, todo o potencial que nós temos aqui, né? Eu quero só fazer um parêntese aqui para quem está ouvindo e não conhece os outros episódios. A Brisa que nós falamos aqui, que estamos falando, ela foi a primeira entrevistada do Conversas Literárias. Então, eu vejo que é uma produção muito rica. Eu posso citar um monte de gente que eu curto pra caramba, né? Que a Brisa é uma delas. Eu sempre falo com ela quando ela posta o texto dela no Instagram. Outro dia eu mandei pra ela, cara, você tem que publicar as coisas que você... Claro, ela já tá publicando, né, no Instagram. Mas, tipo, pra mais pessoas ter acesso, sabe? Tem pessoas que precisavam ler isso aí que você tá postando, né? Às vezes eu fico cutucando. A Natália também, adoro o jeito que a Natália escreve. A poesia dela, pra mim, é riquíssima. E a Natália, que a Elisa citou, também só para quem não sabe, é a Natália Leal, criadora aqui do Slam de Quinta, o primeiro Slam de Paraty. Exato. Inclusive eu conheci elas através do Slam, né? E também tem o Julian, que a Brisa também cita ele, que é o Julian Leite, que é compositor, que é incrível também a arte desse menino, sabe? Eu sempre também fico tentando motivar. Então, assim, eu fico sempre pensando que poderia ter um pouco mais de visibilidade, sabe? Eu acho que você já falou um pouco sobre as suas impressões sobre a cena literária de Paraty, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Como é que você enxerga a produção literária local? Então, eu curto muito, sabe? O Flávio, né, que já está aqui já faz tempo,
o Ovídio, que além de escrever também, ele tem esse trabalho, né, de promover outros poetas, né, escritores, tem de tudo aqui, né? Tem a literatura marginal, tem a literatura caiçara, Perequê, né, que fala que não é poeta, né? Mas como assim não é poeta, né? Uma super poeta, né? Ele só é poeta, cara. Legal. Ô, Elisa, agora, né, quando tudo isso passar, que prognósticos que você faz, assim, para que lugar vai a literatura depois da pandemia? Você acha que tudo vai voltar a ser como era ou até a literatura vai sair dessa com uma outra cara e as produções que virão na sequência disso tratarão da pandemia? Como que você consegue fazer essa visão do futuro, assim? Eu recebi um convite para fazer um clube do livro dentro da organização que eu trabalho, né? Que é a Associação Cairuçu. Então a gente está criando esse clube digital. E o primeiro livro que eu escolhi para ler é Revolução dos Bichos. Então, como eu estou lendo o livro, na verdade já terminei de ler, e aí fui rever o filme que eu tinha visto. Enfim, tô com esse tema e catando uma coisa aqui ou lá. Cara, isso é muito cíclica, sabe? Tipo, me desculpem os positivistas, mas não dá para ser positivo. A gente vive muito ciclicamente, assim. A gente repete muitos erros, sabe? Historicamente, né? Se você pega esse livro, né, ou mesmo filme, cara, como a gente está vivendo de novo, né? Uma coisa que a gente já viveu, né? Os regimes totalitários, né? A forma como ele chega, a maneira como ele é implantado, a maneira como ele cresce. Então, assim, eu, sinceramente, eu acho que a literatura vai ter muita coisa sendo produzida, como sempre foi também, né? Pós-guerra, pós-nazismo, sempre tem a produção cultural é muito grande. A gente tem muitos elementos, né, para criar, né, para trazer uma produção, sem dúvida, né? Eu acho que vai ter muita coisa, mas também teremos aí, já estamos nisso, né? Eu acho que a literatura também vai sofrer bastante pela questão econômica, né? Por situação da economia mesmo, né? Tanto na produção como no consumo, né? Colonizaram minha terra, meus costumes, minhas preces. Colonizaram minha fala, minhas crenças, minha alma. Colonizaram meu corpo, minha dor, meu choro. Colonizaram minha força, minha fertilidade, meu desejo. Colonizaram meus valores, meus rituais, meus altares. Lá no início você falou que tinha um blog. Esses seus poemas do blog estão no seu livro, no Memórias da Pele? Muitos. Na verdade, a maioria. A maioria dos poemas que estão em Memórias da Pele foram escritos, na verdade, antes de eu chegar em Paraty. Foram escritos entre 2007 e 2011, por aí. Tem coisas novas, né? Tem coisas que eu escrevi aqui, mas a grande maioria já estava escrita já. E de onde vem o título do seu livro? Então, o título dele é de uma poesia que tem o mesmo nome, que chama Memórias da Pele, e que, de certa forma, parte de tudo, assim. Eu escrevi essa poesia mais ou menos em 2015, depois que eu vi uma reportagem falando sobre o genocídio da população negra. E a reportagem, né, os números estão sempre aí, é claro, mas esse momento que eu vi a reportagem, para mim, foi tão forte, assim, de ver, de ler os números e pensar, né, na idade desses jovens e tudo. Para mim foi tão visceral, sabe, que é o que eu falo, é como se eu tivesse sentido na pele mesmo, né,
e que eu trago muito isso, essa ideia, né? Que o negro é difícil desassociar, né? Toda essa dor, né? Que a gente viveu, que os antepassados viveram e que a gente vive de certa forma até hoje, né? Então, nasceu esse poema, Memórias da Pele, e eu acabei participando de um concurso também pelo Sesc de Brasília, e esse poema ficou em segundo lugar. Aí foi muito bacana, eu ganhei o prêmio, fui lá conhecer Brasília, recebi o prêmio lá, e foi daí que surgiu tudo. Foi a partir dessa premiação e de perceber, né, que esse reconhecimento me fez perceber que eu estava escrevendo alguma coisa que poderia ser útil e poderia trazer um impacto na vida de outras pessoas. E eu resolvi, comecei a pensar o livro a partir daí. A sua escrita é uma escrita política? Sim, sem dúvida. Eu quero saber sobre as suas inspirações. Quem você lê, o que você gosta de ler? Eu leio um pouco de tudo, assim. Agora, né, mais atual, li muito Conceição Evaristo, até por ter como referência também. Como eu acabei de falar, né, eu tenho lido muito o George Orwell, né, que é 1984, Revolução dos Bichos, tudo coisas que eu já li antes, mas que eu estou relendo, porque eu acho que a gente está muito nesse atual momento. Acaba sendo até uma leitura de pesquisa, né? Tá. E eu termino de ler sempre chocada. Quase ler para entender, ler uma coisa lá de trás para entender a realidade de agora, quase. Né? Exatamente. Eu gosto muito também de ver filmes assim que traz referências, né? Música também, né? Eu tenho um companheiro que é DJ, então eu gosto muito também de música. Eu acho que ano passado, né? Eu me lancei muito forte assim na produção brasileira, assim, de mulheres negras que chegaram com tudo, assim, trazendo tanto a letra, né? O que eu digo, a poesia, né? Como a canção também, né? A musicalidade, né? Eu acho que me pega muito, assim, também. Descobri muita gente nova e muita gente boa e que me inspira muito. Você recomenda para quem está ouvindo alguma leitura neste momento? Ou filme também, o que você estiver vendo, ouvindo e lendo nesse momento. Fora a Revolução dos Bichos que você... Bom, então eu vou deixar esse já, Revolução dos Bichos. O próximo, já tô dando spoiler, o próximo que eu quero propor para o grupo, eu deixo aqui também, que é Ensaio sobre a Cegueira. Que também é uma leitura ótima, o Ensaio sobre a Cegueira. Pois é. E não é a primeira vez que ela surge aqui nas nossas conversas. É verdade, né? Acho que foi o Ovidio que citou ela, né? E filme, são tantos. Mas bom, eu também não tô com a memória tão boa assim. Ontem eu vi um filme muito legal, que é antigo já, que chama Um Homem Bom. Se eu não me engano, tá na Netflix. É muito bom também. E que tem a ver com o período. Ele mostra sobre a Alemanha nazista, né? Mas ele não mostra o nazismo em ascensão. Ele mostra o início, né? Como que a sociedade acabou se envolvendo, como que as pessoas achavam o cara estúpido, que o cara era um bobo, que não ia durar nada, sabe? Tipo, como que bem esse iniciozinho assim do fascismo. Acho também muito fantástico o filme. Alguma coisa que a gente não tenha te perguntado, Elisa, que você gostaria de falar? Bom, eu falei um pouco, né, que da minha expectativa de lançar, né, de publicar esse livro de contos que estava eu já estava com a editora, já combinando com a editora, e aí tive que dar um time, né, por tudo que a gente está vivendo, que é
E também tem, na verdade são 2 livros. Tem esse que é de contos, que chama Sem Fantasia, e tem o segundo livro de poesias, que eu acabei lançando ele aos poucos, né? Eu fui lançando os versos no Instagram e no Face, que chama Pedaços Inteiros de Vida, e que também é a minha expectativa de lançar. Você falou agora sobre o Instagram e tem uma coisa muito interessante sobre esse período de pandemia, que é como as pessoas estão ficando mais em casa, se comunicando pela internet. O Instagram virou um forte canal de descoberta de novos escritores, de músicos, autores e autoras. Eu queria saber se você tem alguém do Instagram que você acompanha e que você traz como sugestão para quem está nesse processo de buscar, de conhecer coisas novas. Na verdade, eu tenho seguido de forma muito aberta, assim, sabe? Não tem ninguém que eu tô acompanhando. Eu tô meio num processo meio de cansaço também, sabe? Desse mundo digital, assim, que chega uma hora que cansa, né? Eu vi pouquíssimas lives, sabe? Sendo bem sincera, eu acho muito bom que esteja aí, mas é o momento, né, e o ritmo, né, de cada um também. Eu acho que pode ser que vai chegar um momento que eu vou curtir mais, mas eu ainda estou bem acelerada dentro, né? Eu estou precisando ficar um pouco mais distante das coisas. Para a saúde mental é importante também saber qual que é o nosso limite, Exatamente. né? De lidar com tanto estímulo, assim, né? É a mesma coisa que ler notícias, né? Tem gente que passa o dia lendo notícias, isso não funciona para todo mundo, né? Hoje estava falando com uma amiga que ela falou para mim, você tá bem? Essa pergunta é meio difícil de responder, né? Mas, e aí ela falou, não te influencia os planetas? Achei tão engraçado ela falar isso, porque eu falei, cara, que planeta, né? Na boa, eu acho que se você falasse pra mim que você tava bem, acho que você teria problema, né? Porque quem tá bem numa situação dessa, né? Realmente, ninguém tá 100%. A gente tá tentando manter alguma estabilidade emocional. Exato, porque é muito doido, né? Eu fico viajando, né? Pensando, imagina uma criança daqui, sei lá, uma criança daqui uns 5 anos vendo essa notícia, né? Tipo, nós somos mais de 300 mortos, né? No mundo inteiro já, né? 300 mil mortos, né? 300 mil mortos. Imagina uma criança vendo, né? E aí ela pergunta, ei, você tava fazendo o quê? Tava assistindo a live do Gustavo Lima, tipo... É surreal. A gente tá é muita loucura, né? E eu sou muito pra dentro, né? Então eu preciso mesmo ficar mais na minha mesmo, sabe? Menos. E eu acho que é assim que eu acabo conseguindo produzir. Então, quanto mais eu conseguir me retirar de tanta informação, não é alienar, né? Mas medir um pouco as informações e degustar mais as coisas, né? Digerir mais as coisas, aí eu consigo produzir. É uma questão também de se compreender e se respeitar. Isso é muito importante, se respeitar, porque às vezes a gente se cobra, né? Já é um momento tão difícil, né? E acho que a gente não precisa de tanta cobrança. Cada um precisa respeitar os seus meios de relaxar e de buscar tranquilidade. Exatamente. Aproveitando que nós falamos de Instagram, eu acho legal você falar qual é o seu Instagram, Elisa. Já que você também publica lá, né? Publico. Tá meio paradinho, mas eu publico. O Face é Elisa Pereira. E eu tenho uma página que eu criei também, que é Elisa Pereira Poesia. Tem muita coisa bacana também. E no Instagram é Elisa Pereira 1975. Quem quiser acompanhar o trabalho da Elisa, pode seguir. E em breve tem livro novo saindo. Memórias da Pele eu tenho, né? Eu tenho em casa ainda alguns exemplares, se eu quiser. E também posso enviar para qualquer lugar do Brasil.
Elisa, muito obrigada. Foi muito bom conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu que agradeço. Obrigadão. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. Acho muito bacana. Acho bem interessante mostrar também as pessoas que estão fazendo literatura aqui em Paraty, né? Então é muito legal esse passo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Conversas Literárias. Você pode acompanhar a programação do Sesc Paraty nas nossas redes sociais ou pelo site sescparati.com.br. O Conversas Literárias vai ao ar sempre às terças-feiras. Até a próxima!